Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos tendo mais uma rica oportunidade de ouvirmos e aprendermos com as Escrituras aquilo que Deus me ensina e te ensina, amém? Eu te convido a abrir a mente, o coração, para a revelação da palavra de hoje. Hoje nós estaremos lendo João de número 10, e olha que a palavra de Deus nos ensina. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a minha vida, a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém os poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu lhes mostrarei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim, mas se a realizo mesmo não creio em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para outro lugar, onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vemos claramente que Jesus continua pregando a palavra, trazendo a verdade sobre a humanidade, dizendo que Jesus, o supremo pastor, em João 10 a gente vê claramente que Jesus faz aqui uma de suas declarações mais famosas, mais importantes.
de todas as suas escrituras. Ele diz claramente: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus amados, aqui o amor de Jesus por mim, por você, a sua disposição que Ele tem de nos amar, foi o ponto crucial para que nós vivemos os dias de hoje, né? A condição de estarmos enxertados nessa aliança poderosa, através dessa disposição que Ele teve de nos amar primeiramente, de se entregar por nós. Foi o ponto de tirar a sua própria vida. Tal é essa sua dedicação em nos amar. Que pai que ama de entregar o seu filho por uma humanidade, por um povo estranho, um povo, né, estrangeiro. Meus amados, a motivação dessa mensagem aqui é o fato, né, que a gente leu no capítulo anterior, ontem, o fato de o cego de nascença ser curado, né, ter sido expulso da sinagoga, e Jesus ali ele utiliza o fato para declarar que as suas ovelhas viriam até ele e elas seriam acolhidas sem que nenhuma se perdesse. Meus amados, temos que entender que Deus tem um cuidado tão maravilhoso para conosco. Ele tem um carinho, um amor, uma dedicação em nos salvar, em cuidar de nós. Se você puder meditar na palavra de Deus, você vai entender que Deus ama a humanidade com amor incondicional. Mesmo o povo sendo ruim, mesmo o povo sendo terrível, coração duro, mesmo assim Deus ele se compadece de um coração quebrantado quando ele reconhece que é necessitado da palavra de Deus. E Jesus fala claramente aqui que Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas, né? Então, se as ovelhas ouvirem a voz de Jesus e entrarem por essa porta que é Ele, ela encontrará pastagem. Ela encontrará campo verdejante. Então, meus amados, ele diz claramente, ele está dizendo a verdade: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ele está afirmando isso daqui. Isso aqui é uma promessa para todos. Essas ovelhas, elas entrarão e sairão, quer dizer, entrarão ali sobre essa porta e sairá sobre um lugar de pastagem, que é o lugar preparado que Jesus criou para nós. Então o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O ladrão, meus amados, nós podemos dizer aqui que é o mundo. O mundo jaz do maligno, Deus fala claramente isso na sua palavra. O mundo, o sistema já é corrompido, mas não, Jesus continua com a sua promessa, continua com as portas abertas para as suas ovelhas. Aquela que ouvir a sua voz entrará por ele e encontrará pastagens. Amém? E ele fala que o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Mas eu, Jesus, eu sou o bom pastor. E eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Meus amados, existem muitos falsos profetas? Existe. Existem muitos pastores corrompidos? Existe. Mas também existem muitos pastores que dão a vida pelas suas ovelhas. Existem muitos pastores que são idôneos, que são verdadeiros, são íntegros à palavra de Deus e dão a vida em oração, em consagração, em jejum, por mim e por você. Se você tem um pastor que dá a vida por você, se você tem um pastor que ora por você, que clama por você, que te dá cobertura espiritual, que tem uma vida de consagração, que ele é íntegro e ele é transparente à sua igreja, dê graças a Deus por isso, porque isso é escasso, meus amados. Muito pouco pastor tem uma vida de santidade, entende? Os tempos são terríveis e aqueles que estão numa aliança, uma aliança eterna com Cristo Jesus, esses vencerão todas as coisas, porque o nosso pastor supremo, Jesus, que está cuidando de cada um de nós, ele deu a vida para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, meus amados, aqui é muito, muito importante nós entendermos as escrituras, e algo que chama muito a minha atenção aqui no verso de número 16, olha que ele fala:
tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Meus amados, nós sabemos que Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para o teu povo, para os judeus. Mas os judeus os recusou. Os judeus recusaram a Jesus, não reconheceram nele que ele é Senhor e Salvador da humanidade. Por isso ele fala da parábola do rei, da festa. Por isso que ele fala que ele abriu para ali os estrangeiros, abriu ali para os peregrinos, abriu para nós, eu e você. A salvação alcançou as nossas vidas através deste amor maravilhoso. E ele diz aqui claramente: eu tenho outras ovelhas. Essas ovelhas é a mim e a você que ele está dizendo, que não são deste aprisco aqui dos judeus. E é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós todos que aceitamos a Jesus, meus amados, somos um só rebanho de um só pastor. O único pastor supremo é Jesus Cristo. E ele que conduz todas as ovelhas, todos os pastores, todos os pastos, que tem fidelidade, que tem sinceridade, que é íntegro. É o nosso Senhor que conduz os caminhos. Amém? Então, meus amados, é muito lindo quando a gente começa, se aprofundar a respeito das Escrituras, que aqui ele fala sobre a parábola do bom pastor, a parábola da porta, as bênçãos decorrentes do bom pastor, ele nos promete, meus amados, ele nos promete, um campo verdejante, ele nos promete um lugar de descanso, um lugar maravilhoso que essa terra não pode nos conceder. Mas a vida eterna, aquilo que está em Cristo Jesus, sim, será maravilhoso e grandioso para aqueles que vencerem. Amém? Então isso é o cenário onde tudo acontece, onde também entra outros discursos, onde pessoas ali tentam pegar Jesus falando que ele está blasfemando, está usando de blasfêmia contra as Escrituras, onde eles não reconheciam que Jesus é o Filho de Deus. E a resposta de Jesus à pergunta dos judeus sempre é essa: vocês ouvem as Escrituras, você lê as Escrituras, lê a respeito de mim, que os profetas do passado escreveram a respeito de mim, e hoje eu estou aqui na frente de vocês, cumprindo as Escrituras, e vocês não me reconhecem. Mas quem me reconhecer será as minhas ovelhas, e entrarão por mim, que sou a porta da vida e da vida eterna, e elas encontrarão pastagem. Então, meus amados, esses ensinos que Jesus dá é tudo baseado nas Escrituras, tanto antes dele ter vindo à terra e posterior que ele passou na terra. Todas as Escrituras está centralizado em Jesus Cristo. Toda a Escritura que nós lemos, ela é cristocêntrica, é tudo a respeito de Jesus. Porque desde o início, Jesus, antes da criação do mundo, ele já estava no Pai. E tudo o que foi feito juntamente com Jesus Cristo. Ele intermediou todas as coisas junto com o Pai. Amém? Então, o povo que crê em Jesus, ele será salvo. Então você está tendo a oportunidade de aprender com as Escrituras para que você não seja enganado por falsos profetas. Você não venha ser enganado por falsos pastores ali onde eles se vestem ali de pastores, de bom pastor, mas no final ele só está se preocupando com dinheiro, salário, benefícios terrenos, casas, luxos, reuniões, onde pastores eles não estão visando a vida das suas ovelhas, em sim o benefício do dinheiro terreno. Então, meus amados, se esforce, busque na Escritura, busque o conhecimento da palavra de Deus, interceda pelo povo, interceda pela nação, para que Deus possa, limpar esse cenário. Nós, meus amados, reunindo na presença de Deus, numa só união, numa só força, num só pensamento, de orar e interceder pela nossa nação, em favor do nosso povo, Deus ele vai se compadecer de nós, irmãos. E nós orarmos, nos consagrarmos ao Senhor, eu creio, assim como Deus mudou a sentença de Nínive, assim como Deus ouviu lá do Egito o clamor do povo e resgatou os hebreus e trouxe para a terra prometida, libertou da escravidão, assim também eu creio que nós orando, clamando ao Senhor Jesus por libertação, por restauração, Deus vai nos libertar também. Eu creio que o Brasil viverá algo novo, porque nosso Deus ele é poderoso para transformar todas as coisas, todas as maldições em bênçãos, tudo que foi plantado no Brasil de roubo, de engano, de
malignidade do pensamento, de filosofias erradas, coisas erradas, meus amados, nós temos o poder de orar ao Senhor para que Ele quebre todo este mal e possa nascer a esperança na nossa nação. E nós vivemos, por mais que os últimos momentos da terra, os últimos momentos da igreja, mas nós podemos sim ser um povo abençoado por Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele deu o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. Então, esse amor, ele é vigente, esse amor, ele está muito real, muito forte por nós. E aquele que busca a face do Senhor com verdade será salvo. Amém? Então, abra o teu coração para o entendimento e creia nas Escrituras. Busque o entendimento, que eu creio que Deus vai trazer a revelação cada dia mais para você também em particular. Amém? Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Quanto mais você busca, mais você encontra. É que nem Ezequiel diz, você vai entrando no rio do Espírito, você vai andando, tá aqui no tornozelo, você continua buscando, começa a chegar na canela, você continua buscando, chega nos lombos, você continua buscando até a ponto que não dá mais pé e você mergulha de cabeça totalmente nos rios do Espírito, e o Senhor que te conduz, e Ele te revela coisas profundas. Somente aquele que busca, que persiste, que não esmorece na fé, independente da circunstância, do ambiente, independente do que aconteça com você, seja coisas ruins, coisas boas, se você persistir em buscar a face do Senhor, você vai encontrar a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.